Bom, bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dando sequência ao processo de discussão, né, sobre a crise desse mundo medieval, a crise do feudalismo, a gente viu na última aula. Nós vamos discutir hoje o renascimento cultural e científico. Vamos iniciar essa discussão sobre o renascimento cultural e científico. Nós vimos, nas últimas aulas, que a crise desse mundo feudal está ocorrendo mediante, né, de um contexto de diversas crises, né, transformações estruturais. Como assim transformações estruturais? Né? São transformações no que diz respeito à organização política, econômica, social desse mundo feudal. Né? A estrutura política foi transformada, lembra? O poder era descentralizado, ficou centralizado. A economia, que era uma agricultura de subsistência, agora você tem o desenvolvimento do comércio. A sociedade, composta basicamente por três grupos, né? O clero, a nobreza e os camponeses, você tem um grupo novo forçando essa mudança, que é a burguesia. Então, nós temos aí mudanças estruturais, política, econômica, social. E se você tem essa mudança nesses três âmbitos, é óbvio, né, naturalmente, você vai ter uma mudança na forma de pensar o mundo. Né? E essa forma de pensar o mundo está pressionando essas transformações. Essas mudanças elas andam de mão junto. Não acontece uma, depois outra, depois outra. Essas mudanças elas acontecem de mão junto. De mãos dadas, né? E essa transição do pensamento, essa mudança de pensamento, nós vamos chamar de renascimento cultural e científico. A Idade Média, dentro da perspectiva cronológica para nós, quando que acaba a Idade Média em si? No ano de 1453, o marco referencial para nós aí, já tinha dito para os senhores antes, é o fim do Império Romano do Oriente. 1453, século XV, acaba esse mundo medieval, né, e tem esse início o mundo moderno. Ok? Então, o marco para nós é 1453. Também acontece o fim da Guerra dos 100 Anos, em 1453, aquele conflito entre inglês e francês, definindo fronteiras, etc. E tal. Então, a partir de 1453, século XV, a gente fala de Idade Moderna. Ok? Mas vamos ver aí que antes desse 1453 vão acontecer esses eventos que vão nomear o renascimento cultural e científico. Então, o que vem a ser esse movimento renascentista? Não é? Ele é a transição, presta atenção, ele marca a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. A transição, ou seja, a passagem da forma de se pensar, vai alterar o comportamento. É óbvio que as pessoas não vão pensar de uma forma X, vão acordar no outro dia e pensar diferente. Não, claro que não. Bom, um exemplo. Se a gente conversar com os avós da gente, com os bisavós da gente, que ainda tem acesso a bisavós, e se você sentar e bater um papo com ela, é um processo longo, progressivo. Se você sentar para conversar com seu avô, com sua avó, sobre o mundo de hoje, ela vai ter uma visão diferente da sua em vários aspectos do comportamento, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, como se divertir. Né? Está todo mundo no dia 14 de outubro de 2020, mas ela vai relembrar e vai defender um tipo de comportamento que vai ser diferente da sua forma de ver o mundo em vários aspectos. Ou seja, não é porque em 2020 que o seu avô vai sentar, pegar um PlayStation e jogar o videogame de uma hora para outra, não é? Ah, avô, isso aqui é legal. Ela vai dizer que existem brincadeiras mais legais do que jogar um videogame, por exemplo. Né? Então, essa transição de pensamento, essa mudança de mentalidade, ela é lenta, certo? E progressiva. Ok? Então, o Renascimento ele inicia esse processo, ele vai levantar, vai trazer à tona uma série de questionamentos àquele mundo controlado pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica. E ele vai favorecer, consequentemente, a esse mundo em transformação. Vai favorecer o processo político, de reafirmação do rei,
vai favorecer o desenvolvimento do comércio, vai favorecer a mentalidade da burguesia. Qual é a mentalidade da burguesia? Comercializar, lucrar, ganhar dinheiro, desenvolvimento comercial. O Renascimento vai favorecer essa mentalidade, nós vamos ver como. Okay? Vai levar as pessoas a questionarem a sua realidade. E isso é o mais importante. O Renascimento vai levar as pessoas a questionarem a sua realidade. Por quê? Por que as coisas são assim? Por quê? E no momento que as pessoas começam a questionar a sua realidade, elas têm... Quais são os caminhos que ela tem quando ela começa a questionar a sua realidade? Ela pode optar em permanecer como ela está, ou ela pode optar em transformar a sua realidade, em tentar mudar o mundo, né, que incomoda. Ah, mas eu não consigo mudar o mundo. Não, você não consegue mudar o mundo todo, mas você pode conseguir mudar o seu mundo, o que está ao seu lado, está à sua volta, certo? Então, tá aí, vamos aos slides do Renascimento. Aqui é um quadro não, né? Só a pintura clássica da Capela Sistina. O dia que vocês forem ao Vaticano e olhar para cima, vocês vão encontrar isso aí, né? O contato entre Deus e o homem, né? Nós vamos discutir esse quadro, essa pintura mais à frente. Ela vai ser pintada em meio a uma série de discussões, né? Até porque na época que ela foi pintada, Deus estava nu. E o questionamento feito ao pintor era: como é que você vai pintar Deus pelado? Você nunca viu Deus? É bem louco isso, né? Mas vamos lá, aos slides sobre o Renascimento. Se alguém quiser, manifeste. Os slides vão trazer a baila a nós uma série de debates que nós já fizemos. Por exemplo, aí ele diz: por volta de 1340, ou seja, século XIV, a população europeia teria atingido aproximadamente 80 milhões de pessoas. E segundo alguns, o continente estava superpovoado. Você não tem o continente como é hoje, né? Estradas, rotas, tantas cidades quanto você tem, né? As pessoas estavam mais distantes umas das outras, né? Separadas por barreiras naturais. Concorda? Separadas por barreiras naturais. Ocorre então uma sensível piora climática. Lembra? A gente discutiu? O clima ele é cíclico, né? Você vai ter momentos que o clima favorece, em outros momentos vai chover pouco, ou vai chover demais, vai fazer muito frio ou menos frio, e isso impacta na produção de alimentos. Períodos de fome, como entre 1315 e 1317, eventos catastróficos como a peste negra, além de conflitos como a Guerra dos 100 Anos, as crises do século XIV, nós discutimos isso, causam abalos nas estruturas da sociedade e trazem um forte baque no ciclo de prosperidade que havia se instalado. Nós falamos que o comércio havia sido reiniciado, renascimento comercial, renascimento urbano, está se desenvolvendo, vem as crises do século XIV, o que acontece? Qual foi a palavra que nós usamos? Retração. Mediante essas crises, o comércio que se desenvolvia, ele se retrai, fica mais difícil de fazer comércio. Algum tempo depois, esse baque seria superado, mas então já estaremos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento italiano. Aqui umas imagens que retratam essas crises, né? Essa imagem aqui retrata a peste, né? A dança da morte, e aqui retratam as guerras que nós discutimos, os conflitos. A intensificação do comércio e a produção artesanal, atenta com essa palavra, você não pode pensar em indústria como nós temos hoje, né? Resultou no desenvolvimento de cidades, no surgimento de uma nova classe social, a burguesia, né? E na formação das monarquias nacionais, a centralização do poder. Vimos na última aula que a burguesia se alia ao rei, financia esse rei que centraliza o poder. Aí todo mundo de uma vez? Não, é um processo longo e progressivo. O rei vai concentrando cada vez mais poderes. Cada vez mais. O objetivo desse rei é se tornar absoluto, que é tema de um outro assunto que a gente ainda vai discutir. E com o apoio da burguesia, o rei atrai para junto de si o apoio da nobreza, que temia perder os seus privilégios, e da igreja. Essas transformações vieram acompanhadas de uma nova visão de mundo, que se manifestou na arte,
e na cultura de maneira geral. Lembra que a arte e a cultura eram controladas pela igreja. O que pintar, como pintar, o que ser representado. A arte ela tinha um caráter educativo. Lembra que as pessoas são analfabetas, a sua maioria nesse mundo que nós estamos discutindo. A cultura medieval se caracterizava pela religiosidade. A Igreja Católica controlava as manifestações culturais e dava uma interpretação religiosa para os fenômenos da natureza, da sociedade e da economia. Essa cultura deixa o nome de teocentrismo. Bom, o que é teocentrismo? Centro de centro, teo de divino. Ou seja, Deus está no centro de todas as coisas. Tudo que acontece é fruto da vontade de Deus. A miséria, as tempestades, as pragas, as enchentes, as doenças e as más colheitas eram vistas como castigo de Deus. Se é castigo é porque o homem peca. Se o homem peca, ele deve ser punido. Certo? Assim como a riqueza, a saúde e as boas colheitas, o tempo bom, a fortuna eram bênçãos divinas. A própria posição que o divino ocupava na sociedade, nobre, clérigo ou servo, tinha explicação divina. Você nasce, o que você nasce é fruto da vontade de Deus. Era o pensamento que legitimava a desigualdade social nesse mundo medieval que nós estamos destruindo, vamos colocar assim. Então essa é uma leitura, presta atenção nessa palavra, muito importante para nós, teocêntrica. Então a interpretação do mundo medieval era teocêntrica. Tudo baseava-se na vontade de Deus. Deus era no centro de todas as coisas. Tudo que acontecia, bom ou ruim, era fruto dessa vontade divina. Ou era castigo, ou era bênção. Isso está claro? A palavra para nós aí, a palavra para nós é teocentrismo. Teocentrismo. Teos de divino. Assim, até hoje a gente pensa assim. Né? As pessoas mais humildes, então, são levadas a acreditar nisso. Né? As pessoas mais humildes são levadas. Não, quando Deus quiser, a gente. As pessoas lidam com isso me impressiona às vezes. Né? Aconteceu um crime, uma violência, morreu alguém, ninguém sabe ainda quem foi o autor do crime. Tem sempre alguém que diz que não, mas o castigo divino. Quando isso? Né? Não, porque no castigo divino. Vamos esperar a justiça de Deus. E aí? Enquanto Deus não punir essa pessoa, então essa pessoa vai continuar matando, roubando, cometendo atrocidades. Não é? A pessoa é simples, humilde, tudo, e ela remete aquilo a Deus. Isso conforta as pessoas, essa visão conforta as pessoas, é isso que eu ia falar, conforta e acomoda. Leva exatamente, brilhante sua colocação, Murilo. Né? Leva à inércia social. As pessoas não se mobilizam porque a vida é assim por vontade de Deus. Então, se é fruto da vontade de Deus, de que adianta se manifestar? De que se adianta cobrar o sistema, cobrar o governo, cobrar quem quer que seja, se é a vontade de Deus? Né? Faz com que a pessoa se conforme. Isso é, na minha interpretação, isso é péssimo. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim. Essa condição de inércia. Né? Muito boa colocação. A arte medieval, feita normalmente no interior da igreja, espelhava essa mentalidade. Pinturas e esculturas não tinham preocupações estéticas e sim pedagógicas. Muito importante essa colocação. A arte medieval não tinha preocupação estética, e sim pedagógica. As pessoas eram analfabetas. Então, elas olhavam para as imagens e elas identificavam qual era a posição delas. Ok? Mostrar a miséria do mundo e a grandiosidade de Deus. As figuras eram rústicas, desproporcionais e acanhadas. Os quadros não tinham perspectiva, ou seja, elas tinham dois planos. Um plano, dois planos. A noção de fundo, no terceiro plano, percebe aqui?
Não havia. Ah, mas tem um fundo lá, o fundo azul. Não, não é essa visão de fundo que eu estou dizendo. É você imaginar a figura em 3D. Certo? 1, 2 e o 3 aqui. Ó. A ideia de profundidade, tá claro isso? Então, são dois planos aqui. Ó. Um plano, dois planos. Ponto pintado azul. Não é esse fundo azul que eu estou dizendo. Era você imaginar o que teria por trás aqui. Qual a continuidade da imagem. Quando a gente mostrar um quadro renascentista, vai ficar isso mais claro. Isso fica mais claro. Não tinha essa ideia de perspectiva. Com as obras de arte, eram de autoria coletiva ou o artista medieval é anônimo? Quem foi que pintou esse quadro? Não sei. Não sei. Eles contam uma história, né? Eles estão contando uma história, um trajeto. Geralmente ligado à vida de Cristo e das pessoas que estavam à volta dele. A literatura, uma outra vertente de arte, era composta de textos teológicos, ou seja, ligados à religiosidade, biografias de santos e histórias de cavalaria. Isso refletia o domínio da igreja e da nobreza sobre a sociedade. Então, o que era escrito tinha relação com a igreja e a nobreza. Ah, vão haver outros textos que não sejam textos teológicos? Sim. Você não pode negar a filosofia medieval que vai estar escrita aí. Né? Você já ouviu falar nas aulas de filosofia sobre Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros filósofos medievais. Na literatura, você vai ter alguns escritos. Então, você não pode imaginar que nada além disso existia. Existia. Mas o que se predominava era esse tipo de literatura, esse tipo de escrito teológico. Haviam outras vertentes, mas sempre controlada e acompanhada pela igreja. Ok? Essa visão de mundo não combinava com a experiência burguesa. Essa nova classe devia a sua posição social e econômica ao seu próprio esforço e não à vontade divina como nobre. Ah, então o nobre é nobre porque Deus quis. O burguês ele surge dentro de um contexto de crise. Lembra? A origem da burguesia está ligada àqueles nobres e camponeses expulsos do feudo, que vão ter que buscar como sobreviver. Você não é burguês porque Deus quis. Você foi morar no burgo porque você foi expulso. Então ele está de frente para uma nova realidade de mundo, para uma nova interpretação de mundo. Isso não significa que ele vai questionar ou se voltar contra a igreja neste momento. Está claro isso? A burguesia defende essa perspectiva de mundo. Até porque, se ele se tornou o que ele se tornou, dentro dessa leitura, foi fruto desta ação divina. Né? O sucesso nos negócios dependia da observação, do raciocínio e do cálculo. Dar troco, fazer conta. Quanto eu gasto, quanto eu ganho. Pensar matematicamente. As cidades crescem e se tornam centros de comércio e do artesanato. Abandonam sua dependência agrária à transformação econômica lenta e progressiva, em torno dos castelos e dos mosteiros. Muitas cidades europeias, chamadas de burgos, acabaram por tornar-se livres das relações de serviço e do domínio dos nobres. Senhores feudais se transformando em ilhas de capitalismo e um continente feudal. Para que esses senhores feudais se tornassem aí ilhas, aspas aí nesse capitalismo, né? Tem que botar aspas aqui nesse capitalismo. Porque você não tem capitalismo como a gente entende hoje. Então, tem que botar aspas aqui nesse capitalismo. Porque ele está superexplorando o cérebro. Ele começa a produzir excedentes para participar desse comércio. Aí vai levar aquelas crises que a gente já discutiu. As revoltas camponesas. Características que se opunham às explicações sobrenaturais próprias da mentalidade medieval. Era uma classe social em ascensão, portanto otimista, ou isso é importante perceber. A perspectiva de mundo medieval, ela tende a ser pessimista. Qual a perspectiva que eu tenho de mudar de minha condição social se eu sou fruto da vontade de Deus? Essa perspectiva ela é pessimista. A burguesia oferece uma perspectiva de mundo otimista. Não, você pode mudar a sua condição de vida.
vê que o discurso começa a ser outro, né? O exemplo, você tem exemplos agora, né? Pessoas que tinham uma condição X, observa, você não pode enxergar que todo burguês é rico. O que está em jogo aí não é só a condição econômica, mas a pessoa em si. Esse libertar-se do jugo do senhor feudal, daquelas obrigações medievais, e a perspectiva de. E isso é muito importante para as pessoas. Okay? Então a burguesia apresenta, né, a existência do burguês em desenvolvimento, o crescimento das cidades apresenta aquelas pessoas que ainda vivem no interior, presos a concepções medievais, apresenta essa perspectiva mais otimista. Sua concepção de mundo era materialista. Ela queria usufruir na terra dos resultados de seus esforços. Vamos dar um nome para isso. A perspectiva, então vamos colocar aqui. Visão medieval, ela é pessimista, que vai se chocar com uma visão moderna que é otimista. Primeiro conflito de ideias. Aí você tem uma outra visão medieval, que ele colocou para nós no texto aqui, ó. Materialista. Na visão medieval, a preocupação é extraterrena. Como assim extraterrena? Estão esperando alienígenas nos levar para o espaço? Claro que não. Não é? A preocupação é para onde eu vou quando eu morrer. Na visão moderna, você está preocupado para onde você vai quando morrer. É óbvio, todo mundo está preocupado. Quando eu morrer eu quero ir para o céu. Não é assim? Vovó está no céu, eu quero ir para o céu. Claro que essa preocupação existe. Contudo, entretanto, todavia, a burguesia está preocupada em viver a vida enquanto vivo. Desfrutar da vida enquanto vivo. Eu não vou viver minha vida só em função disso. Então, esse mundo medieval, pessimista, com a preocupação extraterrena, vai se chocar com esse novo mundo que está nascendo, esse mundo moderno, que tem uma preocupação terrena em viver a vida enquanto vivo, aproveitar da vida, os prazeres que a vida oferece, e ter uma perspectiva mais otimista. Estão conseguindo perceber as contradições de visão de mundo? Essas contradições estão vivendo junto. Transição é a vida do velho e do novo no mesmo momento. Né? Essas visões estão vivendo ao mesmo tempo. Ok? Importante perceber isso. Vão haver mais mudanças, mais conflitos. Essa visão de mundo, cadê aqui? Tá. E também, claro, que o comerciante burguês era essencialmente individualista. Opa, outra visão de mundo. Na Idade Medieval, você vai ter aqui, muito cuidado no que eu vou escrever agora, uma leitura de mundo coletivista. O que nós estamos chamando aqui de coletivista? Cada grupo social tinha uma função voltada para o coletivo. Sim, exato. Isso pertence à evolução da sociedade, das pessoas como um todo. As transformações levam a contradições. Né? O seu pai, que te questiona hoje em seu comportamento, teve choques com o pai dele, que teve choques com o seu bisavô, e por aí vai. São mundos diferentes. Você, que acha que seu pai te tolhe, que acha que seus pais te regulam, vai reproduzir determinados comportamentos com o seu filho. E sim, a gente lê um texto sobre isso, sobre juventude. Sobre a juventude. A gente lê um texto que discutiu sobre isso. O desenvolvimento da juventude. Né? Então, quando a gente fala que a idade medieval, muito boa lembrança, mano. Então, quando a gente fala que a sociedade medieval tinha uma leitura coletivista, em que sentido esse coletivismo? E qual era a função da igreja? Orar. Ela ora por todos. Qual é a função da nobreza? Fazer a guerra, proteger a matéria. Ela protege a todos. E os camponeses? Eles trabalham para sustentar a todos.
É isso que nós estamos chamando de visão coletivista, certo? É isso. Nós não estamos fazendo relação com coletivismo com. Então, professor, você está dizendo que eles são comunistas? Não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo isso. Entendeu? O sentido de coletivismo é que cada ordem tinha uma função que abrangia todo o grupo. Essa visão moderna, ela vai defender uma perspectiva mais individualista. E essa é uma das grandes transformações produzidas pelo Renascimento. Individualismo. A perspectiva individualista. Essa é uma das grandes transformações desse mundo renascentista. A noção do individualismo, que vai favorecer ao comércio, que vai favorecer ao comerciante. Okay? É importante perceber esse mundo renascentista porque ele vai influenciar o iluminismo, que é uma discussão importante que nós vamos produzir. Ok? O iluminismo vai beber desta água renascentista, dessa perspectiva de mundo individualista. Olha como as mentalidades estão sendo transformadas concomitante a todas essas mudanças políticas, econômicas e sociais dessa crise medieval. Por motivos políticos, os burgueses recebiam frequentemente o apoio dos reis, que muitas vezes estavam em conflito com outros nobres, senhores feudais. Na língua alemã, o ditado Frei, o ar da cidade liberta, ilustra esse fenômeno. Bom, eu não sei falar alemão e ninguém aqui é obrigado a falar alemão. Essa pintura aqui que vocês estão vendo é uma pintura renascentista. Consegue visualizar a perspectiva? Você tem aqui um fundo à frente, aqui, e você percebe a profundidade aqui. Existe continuidade atrás dessa figura inicial aqui. É diferente desse. É diferente desse. Aqui você percebe a profundidade. Aqui, mal comparando, deixa eu arrumar aqui um quadrinho aqui, bonito. Nós vamos voltar a falar dessa. Olha a ideia de profundidade aqui. A medieval é 2D. Aqui você vê o 3D. Você vê o primeiro plano, o segundo plano. E olha o aprofundamento da imagem. Olha o aprofundamento da imagem. Olha a perspectiva. Olha a continuidade do desenho. Isso é perspectiva. A profundidade. Você vê o além. É o 3D. Entendeu a ideia de 3D? A profundidade? Geometria. 1, 2, 3. Certo? Então está aí essa noção de perspectiva da pintura medieval que vai se desenvolver. A visão da burguesia está sintonizada com a renovação cultural ocorrida nos fins da Idade Média e no começo da Idade Moderna, ou seja, ela está nesse contexto aí. Século XIV, XV e XVI é o período renascentista. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nobres, burgueses, papas e bispos financiavam e contratavam os artistas para decorarem seus palácios. Capelas e igrejas eram chamadas de mecenas. Então, quem são? Opa, palavra importante para nós. O que é o mecenato? O mecenato é a prática do financiamento das artes. O mecenato é a prática de financiamento das artes. Quem financia? O mecenas. Então, o mecenas é aquele homem que paga o artista para fazer a obra. Então, vê, nobres, burgueses e a igreja está financiando a arte. Não é qualquer nobre, tem que ser um nobre com muito poder. Os principais mecenas eram burgueses e a igreja. Ok? Ter à sua volta um punhado de artistas e intelectuais significava prestígio e poder para as ricas famílias da época. Beleza? Os Médicis, que controlavam a cidade de Florença. Cidade de Florença. Lembra? Cruzadas. Quais cidades que financiou a reabertura do mar Mediterrâneo, que vão ser as mais favorecidas com o renascimento comercial? As cidades italianas. Veneza, Florença, Gênova. Essas cidades estavam entre as cidades mais ricas devido ao comércio
amplo, bem desenvolvido que havia. Então, aonde tem comércio desenvolvido, tem burguês rico. Aonde tem burguês muito rico, você vai ter uma diversidade artística muito grande, porque lá tem o dinheiro para patrocinar essas obras. E transformaram-se na capital do Renascimento. Então, se um dia você tiver a oportunidade de viajar para a Europa e você for em Florença, na Itália, você vai ver vários símbolos que remontam a essa arte renascentista. Jogar no Google, né, você tem lá passeios, né, filmados, turísticos da cidade de Florença, ele vai te mostrando esses pontos turísticos que relembram essa arte renascentista no século 13, 14, 15. Arquitetos, pintores, né, escultores, literatos e músicos como Donatello, Brunelleschi, Gilbert, Filippo Lippi, Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci deram à corte dos Médici brilho e sofisticação. Nomes comuns que você vê em livros. Né? Fica fácil decorar o nome dos pintores. Né? Só você lembrar dessa... Cite nome de artistas renascentistas. É só lembrar das Tartaruga Ninja. Alguém sabe dizer o nome das Tartaruga Ninja? Quem eram as Tartaruga Ninja? O nome deles? Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello. Tá aqui, ó. Ai, não lembro de nem, nunca ouvi falar de um artista renascentista. Lembro da Tartaruga Ninja. Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Ponto. Você já tem 4 artistas renascentistas aí. Não dá para tirar 0 mais, né? Só não pode escrever Mestre Splinter, por favor. Não tinha Mestre Splinter entre os personagens aqui, né? Opa, Mestre Splinter não, por favor. Nem escrever na prova. Cite exemplos da Tartaruga Ninja. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que ser o nome dos artistas. Eu já vi isso. A menina escreveu a Tartaruga Ninja. Ai, meu Deus, me salva, por favor. Você pensa que é mole, né? Maduro, porque você falou. Eu falei, não, filho, eu tô te dando um exemplo. Você, uma dica. Né? Uma dica. Você esqueceu, lembra do desenho da Tartaruga Ninja? O nome das tartarugas eram os nomes de alguns artistas. Né? Por favor, me salva, hein? Me salva. Então, só lembrar dos nomes dos caras. Características aí desse mundo renascentista. Né? Foi uma evolução das artes, sobretudo pintura, escultura, arquitetura, literatura e música, com características e propostas novas. Utilizando-se dos temas cristãos ou da arte greco-romana, a arte renascentista valorizou o homem como medida de todas as coisas. É importante esse parágrafo aqui. O movimento renascentista não é um movimento ateu, muito pelo contrário. Lembra, o Papa está financiando artistas. As obras renascentistas, elas vão continuar, em boa parte delas, ou a maioria delas, representando aspectos ligados à religiosidade. Só que essa religiosidade vai estar sendo apresentada de uma outra forma. Importante, visão medieval. Isso é muito importante agora, que eu vou escrever aqui. Hein? Medieval. A visão medieval ela é teocêntrica. O que é teocentrismo? Deus no centro de todas as coisas. Tudo que acontece é fruto da vontade divina. Esse mundo moderno vai apresentar uma visão antropocêntrica. Estão lembrados do que é? Não. Não foi não. Não foi não. Não. Certo? Eles vão questionar a igreja. Mas questionar a igreja não significa dizer que você é ateu. A igreja vai te chamar de herege, mas não significa que você é ateu. Questionar posicionamento da igreja, questionar posturas, decisões da igreja, não significa dizer que você é ateu. Você não é obrigado a concordar com tudo. Você pode questionar. Não. Nenhum. Você está falando de França específico. Você está falando de França. O que vai ter nesse contexto histórico que você está colocando aí
em determinado momento da Revolução Francesa, já que você deu esse exemplo, você vai ter uma perseguição a todos aqueles que se opunham à Revolução. Então você vai ter a nobreza está se opondo à Revolução, essa nobreza vai ser perseguida. Uma parte dos clérigos, padres, apoia a Revolução, outra parte critica e se opõe à Revolução. Então todo mundo que se opõe à Revolução, mais especificamente na segunda etapa da Revolução, vai ser preso e julgado, podendo vir a ser condenado à morte. Seja ele nobre, seja ele clérigo, seja ele camponês. Se opôs à Revolução, vai ter considerado, né, antirrevolucionário, e aí será punido. Mas isso é uma outra discussão. Mas não tem nada de... Nenhum papa foi morto pela Revolução Francesa. Certo? O que é a visão antropocêntrica? Voltando para cá. O homem no centro. Exatamente isso. O homem no centro. Ou seja, junta isso com a visão individualista. A sua condição não está só ligado à vontade divina. Está ligado às suas escolhas. Ao que você faz. Ao que você escolhe. Olha que mudança brutal na forma de enxergar o mundo. Olha que mudança brutal. O Murilo falou lá em cima, né, que essa visão de mundo causa inércia social. Então, as pessoas mais simples, muita gente não muda sua condição de vida porque ela não acredita que ela pode mudar de sua condição social. Ela não acredita nessa mudança. Ela não tem perspectiva. Não é que ela não queira, ela não conhece outro mundo fora daquele mundinho que foi apresentado a ela. No momento que você conhece um outro mundo, que perspectivas lhes são apresentadas, que coisas novas lhes são apresentadas, e você percebe que e alguém diz para você, ó, se você, claro, não vamos reduzir tudo a esforço e mérito, não é isso. Não é que não basta só querer. Esse papo de querer é poder, isso é uma balela. Né? Não basta, querer é o primeiro passo. Você precisa ter toda uma estrutura que te permita dar passos à frente, né? Senão você está dizendo que a pessoa passa fome porque ela quer. O que você quer ser quando crescer? Morador de rua. Quer ser mendigo, quer passar fome, ficar ao relento, quer ser agredido por tudo e por todo. Ninguém escolhe isso para ele. Não é? Então, essa visão antropocêntrica, ela dá a perspectiva de transformação da realidade das pessoas. Ela transmite essa noção. O homem no centro de todas as coisas. Você vai ter aí um sentimento, o que nós vamos chamar de humanismo. Humanismo. Escrevi errado aqui. Humanismo. O homem tem valor. Lembra, nós não estamos negando Deus, mas nós estamos dando valor ao homem. Força a esse homem. Isso é muito importante de perceber. Ok? E essa arte renascentista, como foi escrito aqui, ó, isso aqui também é muito importante atentar. Referência não é cópia, hein? Não é cópia, é referência. Referência, ok. Referência é a arte greco-romana. A referência não é cópia, eles não estão copiando a arte greco-romana. Mas a referência é a arte greco-romana. Como assim a referência? Bom, se a gente voltar na Antiguidade Clássica, a gente já viu, as esculturas gregas, né, a arte romana valorizava o quê? O homem. Quando você pega a arte grega, antiga, Antiguidade Clássica, quando você pega a arte romana, o que você vê nas esculturas? Os corpos perfeitos. Lembra disso? Os corpos eram perfeitos, valorizava-se o homem, o indivíduo. Então, essa referência de valorização do homem tem tudo a ver com o renascimento cultural. Tem tudo a ver. Então, esse modelo vai ser apropriado. Ora, bolas, vejam só. Quais são as cidades mais ricas que mais investem em arte? As cidades italianas. O que era a Itália, se não o centro desse mundo romano? Roma está ali, no meio dessas cidades. Então, por onde você andava, dentro daquela península itálica, você está vendo referências de arte greco-romana. Então, o modelo está presente.
O dinheiro está presente e a vontade de fazer está presente ali. Então, todas essas características se juntam. A referência artística, sim. A referência artística desse humanismo renascentista vai ser buscado lá na arte greco-romana. Referência. Beleza? Tranquilo aí? Bom, senhoritas e senhoritos, recebi o informe aqui, faltam 2 minutos para o sistema fechar. Então vamos encerrar aqui para a gravação.